Capítulo 987, Chefão 1. Naquele dia, Lit e Solos estavam sozinhos porque Célia e seus pais estavam escolhendo os móveis para a nova casa da caçadora. O protetor estava em uma missão para Faluel e Camila estava ajudando Girne em um assunto de extrema importância que a impediria de voltar para casa por um tempo. Supunha-se que Lita estava feliz, pois poderia passar o dia como bem entendesse, mas na verdade estava incrivelmente entediado. O motivo de seu mau humor não era a família, muito pelo contrário. Foi a falta de companhia e distrações que o forçou a admitir que seu conhecimento mágico havia atingido uma parede que ele não poderia superar sozinho. Lit já havia verificado os arredores da torre com as sentinelas e sabia que não havia ninguém por perto. Em vez de ir para seu destino como de costume, ele poderia se dar ao luxo de dar um passeio de volta para casa para acalmar seus nervos. Mais do que a intromissão do conselho, era a falta de propósito que o consumia por dentro. Durante toda a vida, ele sempre teve um objetivo, algo pelo qual se esforçar, enquanto agora se sentia como se estivesse preso em um limbo. Ele alcançou sua clareira secreta pessoal na floresta de Travni e sentou-se em uma rocha, deixando o cenário familiar acalmar seu mau humor. Este foi nosso primeiro campo de treinamento, quando não tínhamos ideia de que você poderia se transformar em uma torre pensamento de Lit. Sim, temos muitas memórias conectadas a este lugar. Aqui eu expliquei a você a diferença entre magia verdadeira e falsa. Você lutou contra Irtu até a morte. Tista aprendeu a nadar no rio. Portas tridimensionais se abriram, interrompendo Solos. Você é um homem difícil de encontrar. Lit ver em uma jovem deslumbrante, disse enquanto seus companheiros se moviam para os lados de Lit, prendendo dentro de uma formação triangular. Ela tinha cerca de 1,76 metros de altura, com cabelo loiro trigo e olhos azuis claros. Tudo em sua figura, desde sua pele clara até suas curvas, beirava a perfeição, lembrando Lit de Tista. À primeira vista, ela parecia ter 20 e poucos anos, mas se ela fosse uma desperta, as aparências enganariam. Os outros dois eram jovens bonitos, mais altos e mais corpulentos do que Lit. Seu físico perfeito, juntamente com a expressão focada que Lit associava a um verdadeiro mago tecendo silenciosamente seus feitiços, deixava pouco espaço para suposições. Um dos meus inimigos humanos recruta apenas modelos de aparência severa como seus capangas. Ou esses caras são despertados pensamento de Lit. A menos que você esteja aqui para me dizer que o conselho deu a Faluel seu consentimento para me tornar seu aprendiz, é melhor você ir embora. Estou de mau humor hoje, e 13 idiotas invadindo meu território tornam tudo ainda pior. Lit ficou feliz com a distração. Ele poderia usar algumas bolas anti-estresse em forma humana para desabafar um pouco. Solos, quão durões são esses caras? Apesar de sua sede de sangue, ele manteve a cabeça fria e verificou o nível de seus oponentes antes de fazer qualquer coisa precipitada. Sua intuição está certa, eles estão todos despertos. A mulher tem um núcleo azul profundo, enquanto os homens têm um núcleo de manacianos brilhante. Sua força física é simplesmente inacreditável. Eles estão no mesmo nível de Trails. Os pensamentos de Solos estavam cheios de choque e incredulidade. Ela claramente teve dificuldade em acreditar em seus próprios sentidos místicos. Lit interiormente amaldiçoou sua má sorte e entrou em ação. Ele se lembrava de Trails muito bem. O jovem do deserto de sangue se fundiu com a estrela negra, um legado vivo que concedeu a ele a destreza física de um verdadeiro dragão. Mesmo que os três jovens tivessem núcleos de mana mais fracos do que o seu, Lit sabia que não poderia subestimá-los. No passado, ele havia derrotado vários oponentes mais fortes do que ele com trabalho em equipe ou astúcia, então não havia razão para eles não poderem fazer o mesmo. Para piorar as coisas, seus inimigos não tinham apenas a vantagem numérica, mas também acesso a relíquias insanamente poderosas que os colocavam no nível de Trails. Como você se atreve a ameaçar os emissários do Cecila Gernov? Congelou de surpresa ao ver Lit atacando e então zombou de sua arrogância. Ela era a maga mais forte do grupo, enquanto as outras duas foram enviadas para conter Lit fisicamente no caso de ele resistir à prisão.
Sila teria feito tudo sozinha com prazer, mas nem mesmo o despertar poderia superar a lacuna natural de força entre homens e mulheres se eles tivessem o mesmo nível de refinamento corporal. Não se preocupe, Solos. Embora estejamos em desvantagem numérica, não estamos em desvantagem. Nós dois somos muito mais fortes do que antes quando derrotamos Trios e agora temos até a guerra do nosso lado. Lith bateu com os punhos, fazendo Solos assumir a forma de protetor de braço dela. Cobria seu braço direito da mão ao ombro, com uma das gemas cianos profundas incrustada nas costas da mão, enquanto um cristal verde descansava em seu cotovelo e ombro. Uma segunda luva de pedra cobria sua mão esquerda e antebraço, carregando a segunda gema ciano. Quanto mais Solos recuperava sua força, maior sua forma física se tornava, permitindo que ela se transformasse em um artefato defensivo mais complexo. A guerra apareceu na mão esquerda de Lith como uma explosão de chamas esmeraldas, gritando sua fúria no momento em que a bainha de sangue que envolvia seus sentidos se estilhaçou. Os três despertos podiam sentir um arrepio percorrendo suas espinhas, mas venceram seu medo e ativaram todas as proteções místicas que seus mestres lhes conferiram. Lith se lançou para frente, forçando-se a se mover bem na frente de seu punho. No momento em que ela bloquear meu cruzado direito, vou girar em guarda para ir atrás dela e usar o impulso para o planos de ataque de várias camadas de Lith desmoronou quando Sila não conseguiu mover o músculo. Seu punho acertou seu rosto, quebrando seu nariz, mandíbula e fazendo-a voar para fora da clareira como um meteoro vivo. A mulher desperta saltou contra algumas árvores centenárias grossas antes de parar. Lith ainda estava tentando entender os eventos quando os outros dois despertos lançaram vários feitiços de nível 3 contra ele. A sério? Lith perguntou a Solos enquanto ele usava o encantamento da espada para redirecionar os ataques recebidos de forma que os feitiços do ruivo atingissem Moreno e vice-versa. Eu nunca disse que eles eram tão fortes quanto Trios. Depois que ele se fundiu com a estrela negra, ela riu de seu espanto. Você mesmo adicionou essa parte. Só não me preocupei em corrigir seu erro. Os feitiços cortam profundamente a armadura encantada dos jovens, mas eles eram fracos demais para causar dano letal. O ruivo executou um golpe por cima com uma massa encantada que se quebrou em pedaços ao se chocar contra a guerra. A lâmina furiosa quebrou a arma sem perder velocidade e então cortou a armadura do jovem, quase arrancando seu braço direito do ombro. Por que você fez isso? Lith usou sangue jorrando para reformar a bainha e colocar guerra de lado. Não fazia sentido desperdiçar seu poder com os fracos. Por que você sempre luta contra monstros terríveis? Ver você limpar o chão com alguns caras normais pela primeira vez é revigorante. É também a ocasião perfeita para verificar o quão forte você se tornou em comparação com o desperto com o mestre. Solos respondeu enquanto tocava em sua cabeça o tema-chefe do Ultimate Fantasy 77. Capítulo 988, Chefão 2. Eu deveria ser o herói ou o chefe? Perguntou Lith. Depende. Você se sente como um herói? Solos pensou. Caramba, não? Então aí está sua resposta. O cara de cabelos castanhos viu Lith desarmado e guardou sua arma em seu próprio item dimensional, acreditando que o despertado desonesto estava desafiando para um duelo. Além disso, ele não queria dar a Lith um motivo para destruir sua arma premiada. O jovem executou uma série de fintas antes de acertar Lith com um gancho de esquerda que carregava todo o seu peso, além da força de torcer as articulações dos dedos dos pés ao pulso. Lith ignorou as fintas e levou o soco sem se mover. O impacto fez sua cabeça virar para a esquerda, produzindo som de ossos e tendões se partindo. Isso é muito triste. Lith verificou o interior de sua bochecha em busca de ferimentos, mas não encontrou nenhum. O desperto, em vez disso, estava chorando de dor enquanto segurava sua mão que estava quebrada em vários pontos. Vou marcar isso como um chefe em seu arquivo pessoal. Solos deu uma risadinha. Além de alguns inimigos menores que enfrentou durante suas viagens, Lith estava acostumado a esperar o pior de seus oponentes.
Sejam eles Irtu, os Garras, Nalear ou mesmo Treios e os 6 despertos que ele enfrentou em Zantia, Lid sempre se viu contra a nata da cultura. Oponentes que o superavam em experiência, equipamento ou que foram treinados pelos melhores mestres que Mugar tinha a oferecer. Todos os seus inimigos anteriores haviam sido espadachins mágicos profissionais, enquanto agora ele enfrentava pessoas que eram apenas medianas. Eles não eram monstros antigos como Trud, nem se fundiam com artefatos poderosos como Treios ou Akala. Eles não tinham a motivação dos 6 despertos que, além de treinar diariamente até suar sangue, estavam dispostos a sacrificar parte de sua vida para alcançar o legado de seus mestres. Bons deuses! Mandei Sila e seus pretendentes buscarem Veren na esperança de que ela ganhasse alguma valiosa experiência de batalha e talvez aprendesse um pouco de humildade. Nunca esperei que ela não durasse um único golpe. Agora eu entendo por que vocês dois o têm em alta consideração. Giza Gernov, a tia-avó de Sila e uma anciã do Conselho Humano, disse enquanto observava o desempenho embaraçoso de sua sobrinha. Tanto a Pung quanto Faluel, respectivamente o homem e a fera senhor do Marquês de Distar, tiveram dificuldade em não rir em voz alta. Giza estava levando seu fiasco com dignidade, não havia razão para esfregar sal em suas feridas. Bem, Giza, talvez você devesse ter se lembrado de como eu obtive minha posição antes de jogar a pobre Sila na boca do dragão. A Tung Sorenot era uma mulher de 20 e poucos anos, com cerca de 1,75 metros de altura e cabelos negros que chegavam até a nuca. Ela estava usando um manto de mago confortável que Ragu lhe deu para comemorar a conquista de um território em uma idade em que a maioria dos despertos ainda eram aprendizes. As roupas fortemente encantadas eram largas o suficiente para não impedir seus movimentos, mas pouco podiam fazer para esconder suas curvas suaves. Assim como Lit, ela era uma autodesperta que tinha um núcleo azul e ainda precisava aprender sobre o obstáculo necessário para superar seus limites. Essa é exatamente a razão pela qual eu a enviei. Giza balançou a cabeça. Sila é uma maga brilhante e talentosa, mas por causa de nosso laço de sangue, ela nunca coloca nenhum esforço em seu treinamento. Estou gravando tudo para fornecer aos anciões do conselho as evidências de que precisavam e para ensinar uma lição aos nossos jovens. Deuses, Veren está certo. Isso é simplesmente patético. É melhor nos movermos. Faluel piscou na hora certa para salvar as vidas dos 2 despertos. Lita havia quebrado seus pescoços e traqueias para se certificar de que morressem devagar o suficiente para servir ao seu propósito, mas não tinha como se recuperar. Ok, princesa. Diga-me por que você está aqui e talvez eu faça isso sem dor. As palavras de Lit aterrorizaram Sila quando a mão dele agarrou sua garganta e a manteve erguida do chão com mais força. Ela não gostava de Orton ou canto, mas ver sua força vital se dissipando era demais. Eles haviam se juntado para dar em cima dela, ou pelo menos causar uma boa impressão em sua tia. Ela se sentia responsável por sua morte. Deixe ela ir. Faluel disse enquanto restaurava os 2 homens antes que seus núcleos de mana começassem a desaparecer. Por que eu deveria? Lid fez o pescoço de Sila estalar como madeira. Eles invadiram meu território e me ameaçaram. Eles ainda estão vivos apenas porque eu os deixei. Não, este é meu território e você é meu convidado. A voz de Faluel tornou-se severa. Deixar que Lita tratasse e falasse como uma nobre enquanto eles estavam na privacidade de seu covil era uma coisa, mas fazer o mesmo na presença de testemunhas era outra bem diferente. Um aprendiz que desrespeitava seu mestre era um sinal de fraqueza que nenhum dos 2 poderia se dar ao luxo de mostrar. Sinto muito, mestre. Faluel. Lit deixou a garota ir abruptamente, fazendo-a cair com o traseiro no chão enquanto ele fazia uma reverência profunda para a Hidra. Nosso território e nosso convidado, você quer dizer? A Tung apareceu junto com Giza. Até que o conselho tome uma decisão, o desperto Veren não é afiliado a nenhuma facção. Elder Gernov, as explicações estão em ordem, por favor. Depois de se certificar de que Sila estava bem, Giza Gernov não se dignou a dar uma segunda olhada em sua sobrinha.
Ela focou toda a sua atenção na anomalia pela qual as feras e as facções dos humanos estavam lutando, enquanto os mortos-vivos pressionavam por sua eliminação. Despertado verem, suas várias conquistas e violações da lei do Conselho foram trazidas à nossa atenção. Giza disse. Eu fui encarregado de levar você sob custódia e trazê-lo para a sede do Conselho para interrogatório. Você está disposto a me seguir ou precisamos perder mais tempo com lutas inúteis? Solos. Pensamento de Lilith. Núcleo violeta brilhante, uma proeza física que supera todos os monstros imperadores que conhecemos e que não pesavam pelo menos 1 tonelada, e ela tem mais artefatos do que decorações em uma árvore de Natal. Ela respondeu. Por favor, abra caminho. Lilith fez uma pequena reverência. Giza Gernoff era uma mulher de 583 anos, mas devido ao despertar, parecia que ela mal tinha 40 e poucos anos. Ela tinha 1,62 metros de altura, com cabelos loiros na altura dos ombros, com mechas castanhas e olhos azuis claros. Se não fosse por seu amplo manto de mago em vez do uniforme do exército e sua aparência um pouco mais velha, ela lembraria Girne Lilith. Ambos mostravam emoções apenas se decidissem e eram muito mais perigosos do que suas pequenas construções poderiam levar a acreditar. Não tão rápido. Primeiro, eu tenho que avaliar seu nível de ameaça. Por favor, remova todos os dispositivos de camuflagem em sua posse junto com qualquer item que você não queira expor à minha técnica de respiração. Sinta-se à vontade para ficar nu. Duvido que você tenha algo que eu já não tenha visto em minha longa vida. Giza parecia educada e monótona como uma secretária eletrônica. Lilith manteve sua armadura Skinwalker e guardou todo o resto dentro de sua dimensão de bolso. Ele duvidava que fosse algo novo para um desperto e sua paranoia não o permitia permanecer indefeso. E os meus itens dimensionais? Solos não podia ser armazenado porque ela era um ser vivo e ele não podia arriscar que Giza descobrisse sobre sua existência. Lord Atung e Lord Faluel estão aqui para testemunhar que tudo corre de acordo com o protocolo e para lhe oferecer ajuda. Faça a sua escolha e lembre-se de que cada escolha tem consequências, disse o Elder Gernoff. Continua no próximo vídeo.